E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Nascimento e no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a desenvolver essa tela de login. Por votação, o pessoal acabou selecionando essa tela aqui, né, para que eu desenvolvesse aqui para vocês. Então hoje nós vamos estar desenvolvendo ela. E aqui eu acabei adicionando um evento a mais, que seria isso aqui. Então vocês devem ter notado, isso aqui é muito bacana. Então quando eu clico fora aqui do texto da senha, né, então ele acaba mudando aqui esse ícone. Então eu clico aqui e aí ele tem esse efeito. Eu vi isso daqui no LinkedIn, alguém desenvolveu lá e usando o JavaScript para um site, eu acredito. E eu acabei pegando essa ideia e trazendo aqui para o VBA, tá? Então é só por curiosidade mesmo, enfim, achei bacana e resolvi trazer aqui, bem inovador, né? Ok? Uma coisa que eu notei com relação ao vídeo aqui cai muita qualidade, então o que eu estou vendo aqui não é a mesma qualidade de imagem que vocês estão vendo aí, porque eu notei que depois que eu exporto o vídeo eu acabo editando, né? Então ele peca muito em qualidade, então ele acaba desfocando um pouco aqui esses ícones. Porém, quando vocês forem fazer no computador de vocês vão notar que esse design é bem limpo mesmo. Então você consegue ver com nitidez e clareza todos esses ícones aqui, todos os mínimos detalhes. Então é isso que eu vou estar te ensinando hoje aqui. Então vocês vão conseguir adicionar aqui ícones, por minúsculo que sejam, mas ainda assim vocês vão deixar ele ali com uma alta qualidade, um alto padrão. E com isso as imagens vão ficar bem clean, né? Bem nítidas mesmo. Beleza? Bom, então deixa o like de vocês aí, é muito importante. Eu sempre vou estar pedindo isso aqui porque realmente conta muito. Então não esqueça, logo que vocês iniciarem o vídeo, já vão lá e cliquem no botão gostei. Deixa o like de vocês, tá? Porque isso aqui ajuda demais. Beleza? Então bora lá pro vídeo. Ok pessoal, então vamos iniciar aqui nosso projeto. Antes de começar o vídeo propriamente, eu queria pedir para vocês me ajudarem na divulgação desse vídeo aqui. Então eu vou deixar um link aqui na descrição, onde eu fiz uma publicação lá no LinkedIn. Então vocês podem estar me acompanhando por lá, porque a partir de agora eu vou estar postando muita coisa lá também. E eu deixei lá uma publicação, então se vocês puderem me ajudar na divulgação dessa publicação, eu ficaria eternamente grato com vocês. Não somente por lá, mas também em grupos de WhatsApp, Telegram, qualquer grupo que vocês participam, ou redes sociais, porque isso vai ajudar muito. Beleza? Bom, então aqui nós vamos precisar basicamente de um módulo e de um user form, né? O user form, como eu falei, é onde nós vamos estar criando a tela de login. E aqui dentro do módulo é onde nós vamos estar, eu já vou ter na verdade aqui essas declarações API. Então no último vídeo eu falei um pouco sobre APIs e como elas podem ser utilizadas aqui dentro do VBA. E através do uso dessas APIs aqui que nós vamos conseguir desenvolver o nosso projeto. Porque basicamente nós vamos precisar de duas coisas. Uma função, que seria essa função aqui, ó, que vai ser responsável por limpar as bordas e a barra de título do nosso user form. E essa outra função aqui, que vai ser responsável por tornar o user form transparente em 100%, ok? Esse aqui é um código que vocês encontram facilmente na internet aí, então se vocês copiarem isso aqui e colarem lá no Google, vocês vão encontrar isso aqui em vários sites e em fóruns também, onde o pessoal tira dúvida. Então isso aqui vocês vão encontrar isso aqui lá facilmente, tá? É um código que já foi divulgado várias vezes por várias pessoas, beleza? Então, como eu falei, basicamente aqui nós temos as declarações APIs, aqui funcionando tanto para 64 quanto 32 bits. Aqui nós teríamos as constantes que são responsáveis por ocultar, né, a barra de títulos, e essas outras aqui que vão ser utilizadas para trabalhar as cores e o fundo transparente do user form, tá? Então aqui nós temos essas duas funções. Aqui o user form, né? Então esse aqui foi o que eu fiz aqui. Então ao executar, o que ele faz aqui como eu falei, ele torna o fundo transparente e também tira aqui as bordas e a barra de títulos também. Então vamos voltar aqui. Então, por exemplo, aqui ó, dentro do evento Activate, onde nós chamamos aquelas duas funções. Então eu vou eu vou desativar essa aqui, por exemplo, e ao executar, olha o que vai acontecer. O formulário agora está transparente, mas perceba que ele tem bordas e tem também aqui a barra de títulos. Então isso porque eu desativei, né, aquela função. Então eu vou voltar aqui agora, eu vou fazer o inverso, eu vou reativar essa função e vou desativar essa outra aqui. Então vamos executar. Ó.
Então agora ele ocultou, né, aqui a barra de títulos e as bordas, porém o fundo agora não é mais transparente. Só que essa função, ela também é bem curiosa, porque deixa eu mostrar aqui para vocês. Então eu já vou iniciar aqui, tá? Eu vou criar aqui um user form. Ah, esqueci de avisar vocês. Essas APIs aqui, então já vai estar pronto no arquivo Excel que eu vou deixar disponível para download aí na descrição do vídeo, tá? Então vocês podem baixar, vocês já podem fazer isso no início do vídeo, tá? Vocês baixam esse arquivo e aí vocês abrem e por lá vocês vão acompanhar o que eu estou fazendo aqui. Então isso aqui vai estar pronto e vocês vão poder fazer o download, com exceção do user form, nós vamos estar fazendo ele do zero, tá? Então eu vou criar aqui um novo user form, eu não vou precisar apagar esse aqui, né? Porque eu poderia estar consultando depois ele aqui. Então eu vou vir aqui inserir novo user form, tá? Então o que vai acontecer? Ele oculta, se vocês observarem aqui, ó, independente da cor de fundo ele vai ocultar, certo? Porém aquela função ela pode ocultar uma cor específica, tá? Isso pode acontecer também. Então deixa eu voltar aqui, ó, eu vou inserir aqui uma label com uma cor, sei lá, um laranjado, por exemplo. Então, ó, eu vou executar. Ah, tá. Eu tenho que chamar as duas funções, tá? Então, eu vou reativar esse cara aqui. Não só esses dois aqui. Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Dentro do evento activate, tá? Então, aqui, ó, activate. Aí eu vou colar essas duas funções. Então o que eu estou fazendo, lá aqui dentro do meu módulo eu tenho essas duas funções, aqui eu estou simplesmente fazendo a chamada dessas duas funções, tá? Então vou executar e olha só. O meu formulário aqui, se vocês observarem, ele já está transparente. Se vocês quiserem design assim com cantos vivos, como esse aqui, vocês podem fazer usando labels, tá? Porque também vai funcionar, né? A diferença é que se vocês quiserem, aqui ó, aqui na minha pasta de trabalho tem o design que nós vamos estar desenvolvendo, tá? Então vocês já perceberam, o que acontece aqui, eu crio um design e eu colo lá dentro do meu user form, tá? E aí a figura vai ser exibida e o restante do formulário não vai ser exibido. Então é isso que acontece. Então aqui, por exemplo, eu vou tirar uma cópia desse cara, que eu queria mostrar aqui uma curiosidade para vocês. Vou tirar mais uma outra aqui. Yes. Vou reduzir esse aqui. Vou mostrar aqui para vocês uma curiosidade. Então, por exemplo, eu vou mudar a cor desse aqui. E desse outro aqui eu vou deixar, sei lá, verde. Tá? Então, ó, por exemplo, aqui ele vai ocultar, certo? Tudo, menos isso aqui, tá? Então eu vou fechar aqui. E aqui dentro dessa função, ó, eu vou copiar o código desse laranjado aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, em backcolor, eu vou copiar o código dele, porque eu quero mostrar aqui para vocês. Se vocês quiserem ocultar uma cor em específico, então vocês estão vendo aqui, aqui onde tem, ó, essa variável color. Aqui eu especifiquei a cor branca, né? Mas se eu colocar aqui, ó, vou desativar aqui. Então o que eu fiz aqui, eu especifiquei a cor que eu quero que ele oculte daquele meu user form, tá? Por padrão aqui o fundo do user form, independente da cor que vocês utilizam, ele vai sempre ocultar, tá? Então eu posso colocar qualquer cor que ele vai ocultar. Agora se vocês, além do fundo do formulário, vocês quiserem ocultar uma cor específica, vocês podem fazer isso que eu acabei de fazer. Então o que vai acontecer aqui? Quando eu executar, ele vai exibir somente essas duas cores. Esse código aqui ele identificou e ele vai ocultar também, ó. Então olha o que vai acontecer. Olha aí, tá vendo? Então ele ocultou aquela que tinha o fundo laranjado, certo? E eu posso fazer o inverso também. Antes, eu vou tirar a caption dessas labels aqui, tá? Só para não atrapalhar. Então eu simplesmente tirei a caption delas. Então eu vou inverter, eu quero que ele oculte agora a cor verde. Então eu posso copiar aqui esse código e vir aqui, ó. Então eu vou substituir, certo? Então o que ele vai ocultar agora? Ele vai ocultar o fundo do user form e vai ocultar também a cor verde. Então vamos testar. Ó, viram? Então é assim que vocês podem estar utilizando essas funções aí. Então isso daqui vai da criatividade de vocês. Vocês podem construir inúmeros projetos com isso aqui. Então cada pessoa, né, tem criatividade diferente.
Então muitas vão ter ideias para uns projetos, outras para outros projetos diferentes, mas dá para criar muita coisa com isso aqui, ok? Bom, então vocês já entenderam mais ou menos, né, como isso aqui vai funcionar. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou aproveitar, vou usar esse user form, e aqui dentro nós vamos colocar o design que nós queremos estar utilizando, tá? Então como é que nós construímos esse design aqui, ó? Isso aqui é bem fácil, pessoal, isso aqui é forms, né? Então, olha que bacana. Qualquer design vocês podem construir aqui dentro do Excel sem utilizar nenhum outro programa externo, tá? Porque vocês fazendo aqui dentro do Excel, vocês vão ter uma vantagem primordial, que é a qualidade da imagem. Então, vocês utilizando ícones, por exemplo, aqui dentro, formas, imagens, vocês vão ter o máximo de qualidade possível. Então, se vocês criarem imagem em outros sistemas, já vai cair a qualidade. Então, quando vier para cá, já não vai ter a qualidade, entendeu? E aqui não, ele usa 100% da qualidade que vocês criarem aqui. Então, vamos desenvolver aqui esse formulário. Muito importante, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês. Quando eu jogar isso aqui para lá, ele vai perder um pouquinho aqui nas bordas. E eu vou ensinar para vocês um segredo para deixar isso daqui com uma qualidade assim extrema, tá? Então, se vocês não acompanharem isso aqui, vocês vão perder uma dica muito bacana aqui, que vai mudar a forma como vocês tratam o design lá dentro do VBA, tá? Então, isso aqui é uma forma, tá? Então, eu seleciono aqui, ó, esse estilo de forma, clico aqui, ó, e aqui eu simplesmente vou criar um design igual a esse aqui. Então, meu objetivo aqui também é ganhar tempo, tá, pessoal? Porque não preciso estar perdendo aqui tempo fazendo um passo a passo, né? Então, por exemplo, aqui eu selecionaria esse mesmo fundo, tá? Então, aí eu vou tirar aqui o contorno, tiro o contorno. Uma forma melhor de vocês editar isso aqui é vocês virem com o botão direito e clicarem aqui em formatar forma. E aí vai abrir aqui um suplemento e aqui tem todas as opções, fica mais fácil de vocês trabalharem, ok? Então o que eu fiz aqui, ó, criei uma bordazinha aqui e aqui eu vou inserir agora esse design aqui, ó, que vocês estão vendo. Beleza? Então, isso aqui é bem fácil também. Eu vou vir aqui, eu vou inserir essa mesma forma. Então, vou vir aqui, vou selecionar aqui, ó, a mesma forma. Vou clicar aqui. E aqui também vocês vão redimensionar aí pro tamanho, para a largura e altura que vocês querem utilizar. E aqui eu vou usar 100%, né, essa borda aqui. Então, aqui também eu vou retirar aqui o contorno, sem contorno. E o fundo eu posso deixar na mesma cor que está aí, que eu já nem lembro também, eu acho que foi, deixa eu ver, essa cor aqui, tá? E agora para ter esse efeito, vocês vão vir aqui, ó, em sombra, tá? Então clique aqui, ó, sombra, e vocês vão selecionar aqui, ó, sombra interna. Então aqui está o segredo, tá? Clique aqui em sombra interna e olha só, você já consegue visualizar. E agora vocês vão simplesmente aqui, ó, escolher a distância da sombra, aqui o nível de transparência, aqui é o desfoque, tá? Quanto de desfoque que vocês querem. E aqui, ó, se vocês observarem, vocês conseguem notar o design aqui de cima, mas aqui o de baixo, como esse daqui, vocês não conseguem. Para conseguir isso, vocês vão vir aqui, ó, em preenchimento gradiente, tá? Então selecionem aqui, ó, e olha o que ele fez, ele pegou na verdade o mesmo que tem ali. Então se vocês observarem que eu tenho duas cores, ó. Uma aqui em cima é a mesma do fundo aqui do meu formulário, nesse caso ele pegou daquele ali. E essa outra aqui, ela tem uma cor um pouquinho mais leve, entende? Aí você tem a ideia aqui de que o contorno está bem visível, né? Então basicamente é assim que vocês conseguem, tá? Então aí é só vocês posicionarem aqui. Quando vocês clicarem isso aqui, se vocês observarem o de baixo é exatamente igual. Então vocês vão simplesmente tirar uma cópia. Para tirar cópia da forma como eu fiz aqui, sem precisar usar o Ctrl+C, Ctrl+V, é só vocês clicarem na forma que vocês querem, segurar a tecla Ctrl e arrastar, beleza? Simplesmente assim. Bom, feito isso, o segundo design seria esse aqui, ó, tá? Ele é bem simples também. Vocês vão vir aqui, a forma é a mesma. Então, ó, novamente aqui essa forma. Vou colocar aqui também 100% aqui da borda. Vou selecionar também a cor. Vou tirar o contorno também. E aqui, ó, é a mesma. Eu vou usar sombra também. A diferença é que agora não vai ser aquela sombra interna, vai ser sombra externa, tá? Então aqui novamente vocês selecionam
a distância que vocês querem e vocês vão testando, né, de acordo com o que ficar melhor aí para vocês, tá ok? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, se vocês observarem, essa forma aqui, ela tem um efeito, ó, uma sombra preta embaixo e em cima ela tem uma sombra meio que cinza. Para fazer isso, primeiro vocês vão deixar aqui do tamanho que vocês querem para o botão de vocês, certo? Para o tamanho exato. Aí vocês vão tirar uma cópia e aí vocês vão inverter aqui a sombra. Primeiro vocês vão mudar aqui a cor. Por exemplo, para não perder tempo, eu vou selecionar aqui qualquer um, tá? E aí vocês vão inverter o ângulo, se eu não me engano aqui é 225. Eu acho, não tenho certeza. Deixa eu ver lá se colocou. Colocou mais ou menos, né? Então eu vou tirar um pouco aqui a transparência e vou aumentar um pouquinho mais aqui também. Percebeu? E agora quando vocês podem selecionar os dois, ó, vocês vão vir aqui, ó, centralizar o meio e centralizar o meio, né, na altura e na largura. Seria isso. E aí pronto, é só arrastar para cá e aí o botão de vocês também tá pronto. Beleza? Então isso aqui, se vocês quiserem centralizar tudo, ó, selecione tudo e vem aqui centralizar. Isso aqui são atalhos que são úteis, mas se vocês quiserem ter acesso é aqui, tá? Em formatar e aí vocês vão ver aqui, ó, agrupar, alinhar, tem tudo aqui, tá? Eu coloco aqui para não ter que perder tempo fazendo isso. Ok? Bom, segundo, esse outro aqui é um redondo, né? Então é a mesma desse aqui, só que esse aqui é redondo. Então a ideia aqui é a mesma, ó, vocês podem... Para vocês terem acesso ao nome disso aqui, por exemplo, eu não consigo selecionar de fundo aqui, ó. Vocês vão aqui Ctrl F e aí vocês vão ter acesso. Então aqui, por exemplo, eu selecionei os dois, ó. Então vou tirar aqui uma outra cópia. Vou vir aqui, ó, em mudar a forma, eu vou colocar aqui um redondo. E aí simplesmente é só vocês virem aqui, ó, e deixar tudo a mesma proporção, o mesmo tamanho, tanto para largura quanto para altura, tá? Então simplesmente é isso. Então vou deixar aqui 1.3 e 1.3 também. Então pronto. Seleciono aqui também, centralizo aqui ao meio. E tá pronto, tá criado o design. Simples assim. Agora que vem a grande sacada. Antes disso tem os íconezinhos aqui, né? Fiquem aí também, porque o que eu vou ensinar aqui para vocês, vou ensinar vocês a criar ícones e imagens com fundo transparente e colocar lá no VBA. Tá? Então vocês não precisam acessar site. Eu já ensinei a fazer isso aqui uma vez, só que eu acessava um site. Agora não. Eu aprendi um macete aqui que vocês conseguem fazer isso aqui mesmo dentro do Excel. Então lá dentro do VBA vocês vão deixar os ícones transparentes, independente se o formato dele seja PNG, JPEG, bitmap, qualquer um desses, tá? Então fiquem aí que eu vou ensinar para vocês quando eu for criar lá aquele monquinzinho lá, aquele macaquinho, beleza? Então esses dois ícones aqui, ó, vocês podem vir acessar por aqui, ó, em ícones. E aí vocês vão vir aqui, ó, e vão simplesmente selecionar os ícones que vocês querem. Então, e ainda vocês podem simplesmente escrever aqui o que vocês vão querer, tá? Então, para não perder muito tempo, vocês vão entender. Aqui esse fundo muda também, tá, pessoal? Esses ícones, o bacana de vocês usarem ícones aqui, que vocês conseguem selecionar exatamente a cor que você quer para os teus ícones, tá? Então, por exemplo, aqui eu colocaria um, né? E aqui dentro eu colocaria outro, tá? Então, vim aqui, inserir ícones e vou pegar aqui, sei lá, usuário. Não tem, muitos casos aqui não vai ter o que a gente quer, né? Mas como aqui eu só tô ensinando vocês, depois vocês trabalhem melhor isso aqui, tá? Então pronto, tá criado. Agora que vem a grande parte, então o que vai acontecer? Eu vou aproveitar e vou usar esse aqui, tá, pessoal, que já está pronto, mas eu acho que vocês entenderam aqui. Depois vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. O que foi que eu fiz? Então eu venho aqui, ó, eu seleciono todos esses caras aí, ó. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, vocês vão selecionando aqui tudo e aí vocês vêm aqui, ó, em agrupar. Aí depois vocês não precisam mais selecionar coisa por coisa, tá tudo agrupado aqui, tá? Bom, o que eu vou ensinar aqui a vocês agora é o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, eu vou copiar essa imagem e vou colar ela aqui. E vou colocar aqui transparente. Só que tem um problema quando vocês fizerem isso, tá? Porque olha aqui o que vai acontecer. Então vou executar
Eu vou executar. Eu vou fechar aqui, eu vou pedir para ele... Não, por enquanto deixa assim. Eu ia pedir para ele ocultar também a planilha para a gente ver o fundo lá da nossa área de trabalho. Se vocês observarem aqui, tá vendo que as bordas aqui estão brancas? Então, esse é um problema que a gente tem aqui quando vocês copiam e colam a imagem da forma que eu fiz aqui. Vocês podem fazer diferente, então eu vou fechar isso daqui e vou ensinar aqui para vocês um macete. Então eu vou até arrastar isso daqui para que a gente possa visualizar melhor lá o fundo. E isso aqui eu vou colocar um pouco mais para cá, beleza? E seguir um pouco mais para cá. Ó, vocês vão simplesmente vir aqui e criar uma forma aqui, ó, assim. E aqui eu vou enviar ela para o fundo, tá? Aí depois eu venho aqui e centralizo. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar isso daqui aqui, vou tirar o contorno, tá? Tiro aqui, ó, sem contorno. E vou colocar num fundo, não pode ser o mesmo aqui, tá? Essa mesma cor, tem que ser outra cor. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, esse preto aqui, ó. Então eu seleciono os dois, clico Ctrl C, então copiar, volto lá, aqui, ó, dentro da minha label e vou colar, tá? Fiz isso. O que acontece? Essa imagem aqui ela não tem agora, né, o fundo transparente, né? Só que olha o que vai acontecer. Quem vai fazer isso não é a API, tá, pessoal? Isso aqui eu posso fazer usando essa API ou não. Posso fazer no computador normal. Lembrando que isso daqui, eu acabei descobrindo, funciona, pelo menos aqui no meu é o Microsoft 365, 64 bits, tá? Provavelmente nos outros Excel também vai funcionar, mas só a nível de curiosidade, caso de vocês dê algum problema. Eu acredito que não. Então olha agora o que aconteceu, tá? Então o contorno aqui, ó, tá perfeito, tá tudo perfeito aqui. Eu não tenho mais agora aquelas bordas com o canto ali meio que esbranquiçado, né? Vocês viram lá. Agora tá tudo perfeito. E ele automaticamente, o VBA, ele ocultou essa imagem porque ele entendeu que eu estava usando ali um pano de fundo, que seria esse aqui, ó. Esse retângulo que eu acabei utilizando aqui. Então esse é o principal segredo. Com isso aqui que eu acabei de ensinar, a forma como vocês tratam o design aqui dentro do VBA muda totalmente, tá? Porque isso aqui também é aplicado a ícones. Então ícones, qualquer um que vocês forem utilizar aqui, tá? Então eu vou aproveitar, eu vou colocar aqui um monkeyzinho, né? Que seria aquele macaquinho. E aí vocês vão pegar mais um macete também muito bacana. Então eu vou vir aqui. Eu não lembro o que foi que eu escrevia lá, mas eu acredito... Eu vou tentar aqui, tá? Então vou escrever close eyes. Vou colocar aqui hands icon. Tá, vamos ver aqui se vai listar. Se não, eu procuro... é mais ou menos isso aqui, né? Vamos... então eu vou vir aqui em listar mais e aí eu vou começar a procurar aqui. Vou apelar um pouco, vou escrever aqui monkey, tá? Que seria macaco. Então, monkey. Agora sim. Deixa eu procurar a imagem, não é nenhuma dessas. Qualquer coisa nós podemos utilizar essas aqui mesmo, tá? Se eu não conseguir. Eu queria a mesma que eu consegui lá pro meu, era uma que tinha 3 juntos, tá? Então essa daqui, vamos ver se ela tem um par. Então acho que esse aqui dá pra utilizar, né? Esse aqui. Opa, deixa eu voltar lá, acho que tem um melhor aqui. Poderia ser... Eu quero uma que nem tem o fundo transparente, para eu justamente mostrar para vocês. Então, eu acho que... essa aqui dá para combinar... não, a imagem está muito ruim. Então, essa aqui eu acredito que dá para combinar com essa outra aqui. Tá, então eu vou combinar... não, essa aqui não está fechando o olho, né? Então, vamos parar. Tá, uma aqui... a imagem não está muito boa, mas enfim, depois vocês procurem aí uma melhor. Deixa eu ver esse aqui. Essa aqui tá boa. Essas duas aqui, ó. Então vou utilizar essas duas. Então vou copiar essa aqui
vou voltar aqui no meu Excel, vou simplesmente colar aqui, ó. Não preciso salvar nada no meu computador, tá? Então aqui está o primeiro, ó, o fundo não está transparente, certo? Eu vou vir aqui, ó, remover fundo. Eu vou marcar aqui a área que eu não quero, eu quero manter. Essa área aqui, por exemplo, ele ia cortar, só que eu quero que ele mantenha. Isso aqui também nem precisava, né? Então, pronto, perfeito. Então, olha só, agora o fundo está transparente, tá? Então, fiquem aí que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu vou tirar uma cópia desse retângulo aqui, porque eu vou precisar lá para o outro, tá? Então, vou tirar uma cópia dele aqui. Vou selecionar esse outro aqui, botão direito, copiar e vou colar ele aqui. No final das contas, eu encontrei um com uma imagem muito boa qualidade. Então, vou marcar aqui as áreas que eu não quero que ele remova. Essa aqui eu não quero que ele remova, nem essa aqui. Pronto, perfeito. Então, venho aqui, ó, manter alterações. Aí eu vou reduzir agora o tamanho. Aí eu vou tentar deixar eles aqui, vou aumentar um pouquinho esse aqui. Aqui é importante, ó, se eu for... eu aproveito e já vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, deixa eu só deixar as duas aqui no tamanho bem próximo, para dar uma ideia de que não estou tendo troca de imagem, sim um movimento delas, tá? Então, só vocês deixarem aqui bem tamanho bem próximo. Então, aqui um pecado também, eu poderia simplesmente copiar essa imagem aqui do tamanho, ó. Se eu diminuir mais ela e eu copiar para lá, ela já vai com as dimensões que eu deixo aqui, tá? Então, se eu copiar ela grandona, ela vai para lá grandona, então vocês têm que procurar um tamanho que fique adequado. Só que aqui eu vou precisar de duas labels, tá? Então, só para pegar um tamanho já pronto, eu vou pegar essa aqui, eu vou copiar aqui aquela label, tá? Então, basicamente, eu vou simplesmente... apagar aqui essa... Tá, então aqui é uma label, eu criei aqui e tirei a caption dela, tá? O nomezinho que fica exibido ali eu tirei. Eu vou até fazer aqui com fundo, vou deixar o fundo opaco mesmo, só para vocês verem, tá? Então tá aqui, ó. Então eu vou copiar esse cara aqui, vou colar aqui. Em ícone, tá? E aqui também, ó, agora sim eu vou tirar deixar transparente mesmo aqui. Aqui, ó, ele vai ficar transparente, só que olha aqui o problema, ó, tá vendo que o branco fica ali e deixa a imagem muito feia, eu consigo ver claramente ali que essa imagem, né, não foi bem tratada, tá? Então, como é que eu faço para evitar isso? Então, é só vocês pegarem um fundo próximo da cor que você está, não precisa ser exatamente a mesma, pode ser próximo, tá? Só que olha aqui, ó, essas bordas não podem ficar passando, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar essa imagem para ela ficar totalmente dentro desse retângulo aqui, tá, beleza? Então eu vou vir aqui em cortar, agora eu venho aqui, ó, centralizo ela ao meio. Mesma coisa eu faço com essa outra aqui, eu vou recortar para não ficar nenhuma borda ali para fora do retângulo de fundo, que seria aquele ali. Então venho aqui cortar, vou centralizar aqui ao meio. Então eu vou copiar isso daqui, ó, com as duas formas selecionadas, a imagem e a forma. Eu vou copiar e vou colar, vou tirar uma cópia desse aqui, tá? Vou colar aqui nesse e vou substituir aquele outro ali. Então eu vou copiar esses dois aqui e vou substituí-lo aqui. Eu vou... Opa, o que aconteceu? Deixa eu deletar esse aqui. Vou colar. Eu selecionei tudo, né? Então, qual é que eu quero? Eu quero essa daqui. Copio e vou colar ele ali. Então, eu vou até deixar fora aqui para que vocês vejam. Ó, não está com fundo transparente, né? Só que quando eu executar, olha o que vai acontecer. Agora está transparente. E olha que bacana aqui que vai acontecer. Eu vou colar esse cara aqui. Ó, para deixar ele bem centralizado, eu posso selecionar os dois aqui, ó. E clicar aqui no centro, e aí ele vai centralizar. Por isso que eu coloquei uma label aqui, porque esse fundo aqui eu também posso colocar diretamente aqui dentro do formulário, tá? Não tem problema nenhum, mas eu preferi deixar aqui dentro da label porque eu consigo centralizar ele de forma mais fácil. Esses atalhos aqui também vocês podem estar fazendo, tá, pessoal? É muito fácil, só vocês virem aqui com o botão direito, personalizar. A maioria vai estar aqui dentro da ferramenta formatar, então, por exemplo, se eu quiser usar essa daqui, ó, eu só pego, arrasto e solto ela aqui, ó, tá vendo? Se eu não quiser, eu arrasto e jogo fora. Então, aí vocês criam aqui o atalho de vocês. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui com esses dois, ó? Então, eu vou até colocar aqui para vocês verem que realmente está tudo transparente, ó.
E agora o que vai acontecer? Tá vendo? Tudo transparente, agora vocês não tem mais aquela borda branca que eu mostrei para vocês. A imagem está simplesmente fantástica, tá? É como se fizesse parte dessas duas formas, né? Então eu posso vir aqui e criar o efeito agora. Como é que é o efeito? O efeito é bem simples, eu deixo esse aqui oculto, então eu posso vir aqui em Visible, deixar false. E aí o que eu quero é, quando eu clicar aqui, também tem que trazer aqui para cá os textos, né? Então, eu vou copiar desse outro aqui, tá, pessoal? Que é mais rápido. É a mesma coisa, tá? Então, espero que vocês não confundam. Então, aqui, por exemplo, eu já vou copiar essas duas labels aqui e vou colar elas aqui, ó. Tá? Então, eu seleciono aqui e vou centralizar tudo. Olha só como eles ficam centralizados. A diferença é que esse aqui, na verdade, vai ficar mais ou menos aqui. E esse outro aqui vai ficar mais ou menos aqui. Tá? E esse aqui vai ficar mais ou menos aqui. Então, eu posso selecionar tudo e centralizar. Pronto, está centralizado ao meio. Beleza? E também aqui as text box. Tá? Então, vou copiar essas aqui também. Então eu copio. Aqui também tem uma label também. Vou copiar, tá? Então eu vou colar tudo aqui. Opa, mais ou menos aqui, né? Então agora aqui é só vocês terem paciência. Vocês vão aqui colocar isso daqui, encaixar certinho aqui para ficar, tá? Isso aqui por enquanto vocês podem, por exemplo, deixar aqui o fundo opaco. E aí vocês vão centralizando ali, depois que vocês verem que tiver tudo encaixado, aí vocês vão e podem tirar o fundo, deixar transparente, tá? Beleza? Então aqui o que acontece eu vou até fazer manual aqui, para que depois vocês possam entender. Eu vou fazer primeiro para essa imagem aqui, porque ela já tá pronta, né? Então eu vou apagar, porque esse aqui também eu vou fazer passo a passo para que vocês consigam ver, tá? Então eu vou até apagar aqui, ó. Esse aqui também eu vou apagar. Então aqui tem uma imagem também. E é bom que eu mostro aqui também para vocês. Ó, seria esse menorzinho aqui, ó. Então eu vou inserir aqui um ícone. E vou escrever aqui esquerda. Tá, e vou pegar esse cara aqui, ó. Que ele dá uma ideia de que eu estou saindo, né, da minha aplicação. Então simplesmente aqui eu vou reduzi-lo aqui. Eu sempre faço isso aqui, ó, deixo o ícone grande para eu poder recortar aqui. Sempre façam isso aqui. Então eu deixo o ícone aqui, ó, grande. É sempre bom vocês deixarem tudo aqui bem nivelado, né? Porque quando vocês forem centralizar, ele fica realmente bem centralizado. Aqui eu posso mudar o fundo, posso colocar, sei lá, vou colocar esse aqui, tá? Então, aí eu venho aqui e reduzo. Vocês podem também dar um zoom aqui, caso vocês estejam com dificuldades, tá? Então eu centralizo essa forma, aí eu copio e eu colo ele aqui, tá? Então eu venho aqui, ó, e colo. Novamente, quando eu executar a primeira vez, ele já vai estar oculto. Tá desfocado, né, justamente porque eu usei um fundo cinza. Se eu fosse usar um fundo branco, ele ia ficar bem organizadinho. Só que agora quando eu colocar aqui, ele vai estar bem bonitinho, porque agora sim o contraste dele está relacionado com o fundo da cor da minha tela de login, beleza? Então aí eu simplesmente tiro uma cópia dele e aí eu mudo a cor. Olha a velocidade com que eu consigo fazer isso. Então eu vou colocar, por exemplo, vou selecionar uma outra cor aqui, pode ser essa aqui, bem bacana. Seleciono o fundo aqui, as duas imagens, copio e colo. E qual que é o efeito aqui? Como eu tenho aqui poucas imagens, eu não preciso criar uma classe aqui, eu posso fazer isso manual, tá? Então esse daqui, o nome dessa label aqui é sair, e o desse outro aqui eu posso colocar aqui, ó, sair 2, entendeu? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um duplo clique, vou mudar aqui o evento para mouse move. Eu vou fazer para esse aqui, pessoal, para os outros eu não vou fazer, tá? Porque é a mesma ideia. Aí eu vou escrever aqui, ó, sair, ou seja, eu vou pegar o botão sair
e vou dizer que ele agora vai ficar false, ou seja, ele não vai ser exibido. Já o botão sair 2, que é o que vai ficar na frente desse daqui, eu quero que ele seja exibido, então vou colocar aqui visible igual a true. E eu quero que ele pegue a mesma posição do botão sair. Então eu venho aqui, ó, e digo que o lado esquerdo dele, o left, ou seja, a posição left dele, que é o lado esquerdo, vai ser igual ao botão sair, aliás, aqui é diferente, tá? Então aqui é 2. Então a posição do meu botão 2, que é o que vai ser exibido agora, que tem aquela cor laranjada, vai ser igual ao lado esquerdo do meu botão sair 2 também. A mesma coisa para o topo, então ele vai pegar as mesmas coordenadas. Então o sair 2 aqui, o topo dele vai ser exatamente igual à posição do topo do botão sair 1, tá? Então seria isso aqui, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai ser exibido, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Opa, esse aqui é o 2, né? É esse aqui. Então, por exemplo, esse botão tá aqui, né? Esse daqui tá longe dele. Só que quando eu passar o mouse por cima, esse daqui vai se tornar invisível. Invisível, esse daqui vai ser exibido no lugar dele e vai pegar as mesmas coordenadas, né? Só que esse daqui, quando for, eu quero que ele fique transparente. Esse aqui também, só que depois eu mudo, tá? Ó. Então esse daqui vai ser exibido, esse daqui vai ser exibido também. Então, para vocês entenderem, ó, o que vai acontecer, eu vou passar o mouse, ó, viram? Então eu tô tendo a ideia de que esse botão ele tá acendendo, né? Na verdade a outra imagem que tá ficando por cima dela. E esse cara aqui também eu posso fazer a mesma coisa, então o nome dele aqui é aberto, então esse daqui eu vou colocar nome fechado, né? Então eu coloco aqui, ó, fechado, por exemplo, tá? Só que ele vai ser quando eu der um clique aqui em cima. Então quando eu clicar aqui em senha texto, por exemplo, vai acontecer o seguinte. Então olha só, eu vou vir aqui, não é o change, tá? Aqui seria o evento enter, esse aqui, tá? Esse outro aqui eu posso apagar. Então o que vai acontecer? Quando eu der um enter ali, eu vou querer que o fundo do botão, aliás, eu quero que o botão aberto seja invisível, né? Então ele vai ser setado aqui como false. Já o fechado vai ser exibido, então eu vou colocar aqui visible igual a true, ou seja, ele vai agora ser exibido. E esse botão fechado também, eu quero que ele pegue as mesmas coordenadas do botão aberto, tá? Então tanto o lado esquerdo quanto também o lado direito dele, do topo, aliás, desculpa, vai ser igual ao botão aberto, tá? Então aqui, ó, topo, tá? Então ele pega exatamente as mesmas coordenadas. Só que agora eu quero o seguinte, eu quero sempre que eu sair, que eu passar o mouse, eu quero limpar também esses efeitos, né? E o efeito vai ser quando eu sair aqui, ó. Então, aliás, vou voltar aqui, ó. Aqui, ó, essa minha label aqui de fundo. Então, sempre que eu passar o mouse por cima dela, eu quero que isso daqui, ó, seja invertido. Então, no lugar de false aqui vai ser true. E no lugar de true vai ser false. E aqui também, ó, eu quero que esses dois aqui aconteça o inverso. Tá? Então aqui vai ser true. E onde tem true vai ser false. Então, bora testar. Ó, então aqui, ó, eu passo o mouse, com certeza eu fiz errado aqui, né? E aqui tem também que ter o evento sair, né? Então, opa, deixa eu voltar aqui. Então aqui também dentro desse evento, eu vou fazer o inverso. Então, dentro do evento exit, ou seja, sair, tá? Então, esses dois aqui não precisam. Então aqui eu inverto, aqui vai ser true. E aqui vai ser false, tá? E aqui onde eu coloquei na label, eu acredito que eu inverti. É porque tá no clique, né? Isso daqui tem que ser no mouse move. Então deixa eu mudar aqui. É no mouse move, tá? Então não ia dar certo nunca. Então fiquem atentos quanto a isso. Então bora testar lá. Opa, que beleza. Então clico dentro, clico fora. Esse daqui eu coloquei também no mouse move, só que eu tenho que tirar, tá? Então o mouse move não faz parte dele, que seria esse aqui. Opa, esse aqui, tá? Só esses outros aí. Então, ó, clico fora, dentro, fora, dentro. Beleza, pessoal?
E aqui, ó, eu passo o mouse, ó, tá vendo? Dá a ideia de que eu tô acendendo, né, esse botão. Então pronto, a mesma ideia aqui para os outros, tá? Eu acho que eu consegui ensinar vocês isso aqui, né? Espero que vocês tenham aprendido. Então, se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, deixa um like aí embaixo, deixa um comentário aí e me ajuda a divulgar isso daqui para que mais pessoas tenham acesso, tá? Então, como eu falei, eu vou deixar um link aqui na descrição, vocês podem fazer o download e vocês podem também acessar a minha publicação no LinkedIn e aí vocês me ajudam, tá? A estar compartilhando esse conteúdo aqui, tá? Porque aí é assim que vocês me ajudam, eu ajudo vocês daqui e aí vocês me ajudam daí, beleza? Bom, é isso por hoje, então um abraço e até a próxima.